Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar a todos os queridos irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde de salvação para todos os queridos ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui, aleluia, com mais uma programação da Rádio Porta-Voz de Cristo, mais um pequeno estudo da Palavra de Deus. Amém, queridos irmãos, queridos ouvintes, louvado seja Deus. Quero convidar a todos para pegarem as vossas Bíblias. Vamos estar lendo a Palavra de Deus lá no livro de Marcos. Glórias a Deus. Marcos capítulo 13 e versículo 33 diz assim a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Glórias a Deus. Vamos fazer uma pequena oração para assim iniciarmos nosso pequeno estudo. Glória, glória, glória a Deus. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, graças lhe dou, meu Senhor, por mais esta oportunidade, ó Deus querido e santo, de estarmos aqui, meu Pai, ó meu Senhor, nesta programação, meu Deus, neste pequeno estudo. Que o Senhor venha, meu Pai, tomar a direção, meu Pai, dos meus lábios. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar conosco, ó Pai. Ó Jesus querido, venha abrir o coração, meu Deus, do querido ouvinte, para receber, meu Pai, de Ti a Tua palavra, ó Pai. Palavra de vida eterna, palavra de salvação, ó Deus. Ó meu Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu apresento a Ti, meu Deus, e entrego em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor nesta tarde. Aqui estamos com este estudo, com o tema, glórias a Deus, 3 advertências de Jesus para o cristão. Glórias a Deus. Então lemos no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 33, a qual diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Glórias a Deus. Nesse texto, louvado seja Deus, o Senhor Jesus, Ele nos faz 3 grandes advertências. Aleluia. Olhai, vigiai e orai. Através dessas 3 advertências, o Senhor Jesus pede com cautela, pede, aleluia, nos ordena que venhamos estar em vigilância, louvado seja Deus, e em oração. O Senhor Jesus, Ele fez essas 3 advertências aos seus discípulos, glórias a Deus, e faz para cada um de nós, para vivermos em um mundo tão conturbado como o nosso. O cristão, ele precisa ser cauteloso. O cristão, ele precisa estar em vigilância e ele precisa perseverar na oração. Glórias a Deus. Lemos, aleluia, em Marcos 13, 33. A primeira recomendação do Senhor Jesus para o cristão é: olhai, louvado seja Deus. Olhar, glórias a Deus, significa que nós devemos estar atentos, aleluia, nós devemos ser cautelosos e nós devemos estar com a nossa visão focada nas coisas do céu, nas coisas celestiais. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Em Hebreus capítulo 12, verso 2, está escrito: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Louvado seja Deus.
A palavra do Senhor nos advertindo para nós perseverarmos, aleluia, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor. O Senhor nos faz essa advertência para que nós não venhamos olhar nem para a esquerda nem para a direita, para que nós não venhamos olhar, aleluia, para as falhas do nosso irmão, para que nós venhamos seguir firme, aleluia, para a nossa salvação. Louvado seja Deus, olhando, aleluia, para o alvo que é Cristo. O Senhor nos adverte em Isaías 45, verso 22, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui o Senhor, aleluia, mais uma vez nos advertindo para olhar somente para Ele, para não sermos, aleluia, como os idólatras. Louvado seja Deus, que não tem o Deus, aleluia, como centro da tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitos hoje, louvado seja Deus, estão olhando, aleluia, louvado seja Deus, para bens materiais, para as riquezas, para as coisas terrenas. Mas o Senhor, aleluia, nos adverte para olhar somente para Ele, e assim seremos salvos. Louvado seja Deus. Muitos, aleluia, têm depositado a sua confiança, louvado seja Deus, em carros, em trabalho, louvado seja Deus, em riqueza. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o Senhor nos advertindo para olhar somente para Ele, a qual é o autor e consumador da nossa fé. A nossa confiança, ela deve estar no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, pois é Ele quem morreu naquela cruz do Calvário para salvar a nossa alma. Louvado seja Deus da perdição eterna. Então nós devemos olhar somente para Ele. Glórias a Deus. A segunda advertência a qual o Senhor Jesus faz para o cristão é vigiai. Glórias a Deus, aleluia. A segunda recomendação, vigiai. A exortação à vigilância foi um ponto muito forte nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo a respeito de sua segunda vinda. Nós vemos, louvado seja Deus, na parábola das 10 virgens, a qual o Senhor, Ele adverte, louvado seja Deus, para, aleluia, que as virgens, elas sejam prudentes. Louvado seja Deus. 5 virgens eram loucas, aleluia, não vigiaram. E quando o noivo veio, louvado seja Deus, elas não estavam com as suas lamparinas acesas, elas não estavam com reservas na botija. Então nós vemos, louvado seja o nome santo do Senhor, que o Senhor, aleluia, Ele advertiu para estar em constante vigilância. Louvado seja Deus. Vemos nesta passagem, louvado seja o nome santo do Senhor, que todas as 10 tosquenejaram, todas as 10 adormeceram, mas ali havia uma diferença. 5 delas, louvado seja Deus, estavam cheias do Espírito Santo, estavam com reservas na botija. Elas olhavam para o alvo que era Cristo, elas estavam atentas, louvado seja o nome santo do Senhor, elas estavam cautelosas, elas estavam perseverantes na oração, e ali elas vigiaram, e quando o noivo, aleluia, chegou, elas estavam preparadas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em Mateus capítulo 26, verso 41, Jesus Cristo já havia advertido aos sonolentos discípulos, louvado seja Deus, dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Louvado seja Deus. Nós vemos, louvado seja o nome santo do Senhor, que aqui nesta passagem, louvado seja Deus, o Senhor, aleluia, advertiu também novamente para vigiar e orar. Louvado seja o nome santo do Senhor.
aleluia, para que não entreis em tentação. Quantos, louvado seja Deus, aleluia, está em constante oração, aleluia, louvado seja Deus, vive uma vida de consagração, louvado seja Deus, mas muitas das vezes não vigia, aleluia, acaba caindo na tentação, nas ciladas de Satanás, aleluia. Nós vemos, aleluia, um exemplo a qual o próprio Senhor Jesus, Ele deixou escrito em tua palavra, a qual, aleluia, Ele estava numa consagração maior. Ele ali, louvado seja Deus, ele estava no deserto e orou e jejuou 40 dias e 40 noites. Louvado seja Deus. Não foi 40 horas, não foi, aleluia, louvado seja Deus. Mas 40 dias e 40 noites, o Senhor estava em constante oração. O Senhor havia se separado, porque Ele sabia a qual, louvado seja Deus, Ele teria que passar pela crucificação. Então Ele estava se preparando, louvado seja Deus. E ali, louvado seja o nome santo do Senhor, o próprio Satanás, ele não fugiu, louvado seja Deus. Ali, aleluia, glórias a Deus, ele chegou até o próprio Senhor Jesus Cristo e ali foi tentar, louvado seja Deus, ele foi tentar, aleluia, ele, aleluia, não desanimou, ele perseverou ali, louvado seja Deus, na oração. Ali o Senhor Jesus, ele estava vigilante, glórias a Deus, aleluia, e o Senhor, aleluia, não caiu na cilada de Satanás. Aleluia, louvado seja Deus, até porque, aleluia, o Senhor Jesus é o próprio Deus, a qual, aleluia, não tem pecado. Louvado seja Deus, a qual tirou o pecado do mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O próprio Senhor Jesus, aleluia, Ele deixou esse exemplo para que, aleluia, nós estejamos em vigilância, porque não basta somente orar e jejuar. Louvado seja Deus. É necessário vigiar. Por isso que o Senhor, aleluia, antes de colocar a oração, Ele falou vigiai. Aleluia, vigiai e orai. Aleluia, então, aleluia, essas duas advertências, elas andam juntas. Aleluia, ou seja, as três, olhai, vigiai e orai, andam juntas. Louvado seja Deus. Por quê? Porque o Espírito está pronto. Aleluia, glórias a Deus, mas a nossa carne, ela é fraca, aleluia, estamos sujeitos a paixões, estamos sujeitos a cair, louvado seja Deus, mas é necessário nós estarmos vigilantes, para que nós não venhamos cair. Hoje, louvado seja Deus, vemos muitos escândalos, louvado seja Deus, no meio cristão. Aleluia, muitos, aleluia, estavam em oração, aleluia, mas não vigiaram e caíram, aleluia, e é muito difícil depois da queda, aleluia, conseguir se levantar, mas o Senhor, aleluia, Ele fortalece, o Senhor, Ele levanta os abatidos, aleluia, mas o Senhor adverte vigilância, glórias a Deus. Em Lucas, capítulo 21, verso 36 diz: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Aleluia, glórias a Deus. Vemos aqui, aleluia, mais uma vez o Senhor nos advertindo para vigiar a todo tempo. Aleluia, não é somente pela manhã e à tarde deixar de vigiar. Pela manhã eu me consagro ao Senhor e à tarde eu ponho meus olhos naquilo que não agrada o Senhor. À noite, louvado seja Deus, eu não vigio. Louvado seja o nome santo do Senhor, e caio nas tentações, aleluia, nos pratos de Satanás. Não, o Senhor nos manda vigiar todo o tempo, orando, glórias a Deus,
A perseverança na vida do cristão, ela é muito importante. Nós não podemos fraquejar, nós não podemos desanimar de orar. Aleluia! Se nós formos dar lugar à nossa carne, aleluia, ela não vai querer orar, ela não vai querer buscar a face do Senhor, ela não vai querer se humilhar. Louvado seja Deus, mas o Senhor, aleluia, nos adverte para vigiar e orar todo o tempo, para que possais escapar de todas as coisas que vão acontecer. Aleluia, a vinda do Senhor está próxima. O Senhor Jesus breve virá buscar o teu povo. Louvado seja Deus. Mas é um povo, aleluia, especial. É um povo zeloso, é um povo de boas obras, louvado seja Deus, a qual, aleluia, se separou do mundo, renunciou à sua própria vontade, à sua carne, para fazer a vontade do Pai. Sabemos que não é fácil, louvado seja Deus, mas, aleluia, quem disse que seria fácil? O Senhor Jesus, aleluia, ele sofreu naquela cruz. O Senhor Jesus, ele, louvado seja Deus, ele veio em forma de homem, o próprio Deus, né, se manifestando nesta terra em forma de homem, aleluia, para, aleluia, nos mostrar, aleluia, que nós somos capazes sim, aleluia, de conseguir, de vencer, louvado seja Deus, as tribulações, as aflições, as tentações, louvado seja Deus, e sermos aprovados por Deus, louvado seja Deus. Mas é necessário nós passarmos, aleluia, por aflições, é necessário nós passarmos por angústias, por perseguições, aleluia. Nós somos provados por Deus, para assim sermos aprovados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas nós temos, aleluia, que estarmos perseverantes, vigiando a todo tempo, aleluia, em oração, para que nós, aleluia, possamos escapar, aleluia, do que há de vir. Hoje o Senhor Jesus Cristo, Ele é um Deus misericordioso, é o nosso advogado fiel, louvado seja Deus, é um Deus compassivo, aleluia, Ele intercede por nós, aleluia, a palavra de Deus nos afirma que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas haverá um tempo a qual a palavra do Senhor nos afirma que esse Deus misericordioso, que esse Deus compassivo, oricanta labaia, Ele, aleluia, Ele não vai vir mais como advogado e sim como juiz. Aleluia, louvado seja Deus. E Ele vai derramar sobre essa terra as suas taças da ira, as 7 taças, 7 flagelos. Louvado seja Deus. E quem poderá subsistir diante, aleluia, de um Deus poderoso, de um Deus, louvado seja Deus, a qual, aleluia, a vingança pertence a Ele, louvado seja Deus. Então precisamos estar atentos, aleluia, olhando, vigiando e orando, louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluia. E por último, louvado seja Deus, essa terceira advertência e última é orai. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor poderoso. A oração é um dos temas mais enfatizados em toda a Escritura Sagrada. A Bíblia é um verdadeiro manual de orações, aleluia, glórias a Deus, pedidas e respondidas. Nós vemos de Gênesis a Apocalipse, louvado seja Deus. Mas se não houvesse tanta necessidade de orar, a Bíblia não falaria tanto desse assunto. Glórias a Deus. Nós sabemos que a oração ela é a chave da vitória. Nós sabemos também, louvado seja Deus, que a oração é uma conversa entre o homem e Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, é uma ponte. Louvado seja o nome santo do Senhor.
O Senhor, aleluia, no início, louvado seja Deus, o Senhor, Ele se entristeceu com o homem. O Senhor se indignou com os seres humanos. E nós vemos, aleluia, a destruição ali pela Torre de Babel. Nós vemos, aleluia, louvado seja Deus, o próprio Deus, destruindo, louvado seja Deus ali, aleluia, a terra. Louvado seja Deus com o dilúvio. Louvado seja Deus. Mas ali havia um homem justo. Louvado seja Deus, Noé, a qual proclamava a palavra de Deus, a qual ele perseverou fazendo a obra do Senhor, e muitos não deram crédito. Louvado seja Deus. E ali o Senhor, aleluia, Ele destruiu, os seres humanos. Glórias a Deus, a sua criação. Louvado seja Deus com o dilúvio, a qual só restou Noé e sua família, a qual deram crédito e ouviram a voz do Senhor. Louvado seja Deus. Mas depois, glórias a Deus, nós vemos através, louvado seja Deus, dessa descendência, louvado seja Deus, a qual o Senhor levanta, louvado seja Deus, Abraão, o Pai das nações. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mais uma oportunidade a qual o Senhor dá para os seres humanos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, glórias a Deus, Abraão, ele sendo o nosso pai na fé, aleluia, glórias a Deus, o povo de Israel, ele, louvado seja Deus, multiplica sobre a terra. Mas nós vemos, aleluia, que o povo se corrompe. O povo, louvado seja Deus, endurece o coração, vira as costas para o Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. E ali, glórias a Deus, o Senhor indignado, louvado seja Deus, Ele, aleluia, derrama, louvado seja Deus, castigos sobre o povo, sobre as nações. Louvado seja Deus. Mas um Deus de misericórdia, a qual, aleluia, se encarna nesta terra como homem. Louvado seja Deus, a qual envia o teu Filho amado, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma oportunidade, aleluia, glórias a Deus para nós, para que nós venhamos, aleluia, se arrepender dos nossos maus caminhos. Mas o Senhor nos ordena para estarmos olhando, vigiando e orando. Glórias a Deus, aleluia. Jesus, aleluia, não só ensinou muito sobre a oração, como também ele orava. Nós vemos, aleluia, o Senhor Jesus orando, aleluia, glórias a Deus, em Mateus capítulo 6 e verso 5. Louvado seja Deus. Os irmãos podem acompanhar a leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 6 e verso 5. Glórias a Deus, aleluia. Santo Deus de poder e glória, que diz a palavra do Senhor sobre a oração. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aleluia! Aqui ordenância do Senhor Jesus Cristo, para que nós não sejamos como os fariseus, como os hipócritas, louvado seja Deus, a qual oram, louvado seja Deus, em alta voz, para se engrandecer, para dizer que sabem orar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque, aleluia, não é que o Senhor não se agrada, aleluia, que oramos em voz alta. Louvado seja Deus.
Mas aqui o Senhor está dando este exemplo para que nós não sigamos, aleluia, fariseu, agindo com hipocrisia, agindo, aleluia, glórias a Deus, para mostrar ao homem, louvado seja Deus, que sabem. O Senhor, aleluia, diz que em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aleluia, não é, aleluia, o homem que vai nos galardoar, é o Senhor naquele grande dia. Então o Senhor nos adverte: quando orares, entrai no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o Senhor, aleluia, nos advertindo para que nós não sejamos, louvado seja Deus, hipócritas, para que nós sejamos vigilantes, para que nós estejamos, aleluia, em constante oração, mas, aleluia, tirar o momento a sós com o Senhor, buscar mais intimidade, mais comunhão com o Altíssimo. Aleluia, louvado seja Deus. É necessário sim estarmos em oração juntamente com os nossos irmãos, mas, aleluia, o Senhor nos adverte para tirarmos um momento, para estarmos a sós com Ele. Louvado seja Deus, para se humilhar na presença dEle. E nós vemos, aleluia, várias passagens, glórias a Deus, acerca da oração. Mateus 14, 23. Os irmãos, louvado seja Deus, podem ler aí Mateus capítulo 14 e verso 23. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz a palavra do Senhor, glórias a Deus. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Então o próprio Senhor Jesus deixou esse exemplo para que nós venhamos orar à parte, sozinho, a sós com o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Vamos ver também em Marcos capítulo 1, verso 35, Lucas 5, verso 16 e Lucas 11, verso 1 e 13. Louvado seja Deus. Os apóstolos e a igreja primitiva, eles oravam unânimes e perseverantes, como está no livro de Atos. Louvado seja Deus. Atos capítulo 1. Glórias a Deus, aleluia. Santo Deus de poder e glória. Atos capítulo 1. Versículo 13 diz assim a palavra do Senhor: E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E verso 14: Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então eles perseveraram em oração também, em comunhão uns com os outros. O Senhor, Ele requer, louvado seja Deus, essa comunhão também, dos seus filhos. Louvado seja Deus. Jesus, Ele, aleluia, orava, glórias a Deus, sem cessar. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer à igreja para orar de forma ininterrupta. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses. Glórias a Deus, aleluia. 1 Tessalonicenses.
capítulo 5, e versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: orai sem cessar. Então é dever do cristão orar sem cessar. Não podemos, louvado seja Deus, recuar. Nós temos que estar atento, então, a essas 3 advertências que o Senhor Jesus faz para nós. Glórias a Deus, aleluia. É tão necessário, queridos irmãos, estarmos atentos, né, à voz do Espírito Santo de Deus, examinando, né, as Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome santo do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É ela que vai nos direcionar, né, a salvação. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor Jesus, Ele jamais, aleluia, glórias a Deus, irá desamparar, aleluia, os teus filhos que buscam, que clamam a Ele. A palavra de Deus vai nos dizer, louvado seja Deus, lá em 2 Crônicas 7,14, que se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a face do Senhor, orar, aleluia, então o Senhor, Ele vai perdoar os pecados, mas é necessário se converter dos maus caminhos também. Além de orar, buscar a face do Senhor, se humilhar, é necessário se converter verdadeiramente. Louvado seja Deus, tem que haver um verdadeiro arrependimento. E assim o Senhor, Ele vai responder às nossas orações. Porque Ele está dizendo que Ele vai ouvir do céu e vai sarar a nossa terra. Então é necessário haver humilhação, haver clamor, pranto, mas sincero. Um coração sincero perante o Senhor na oração. Não basta somente orarmos com palavras repetitivas. Não basta somente orarmos da boca para fora. É necessário nós colocarmos o nosso coração diante de Deus, né? Reconhecermos as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas misérias. É necessário nós, aleluia, verdadeiramente se humilhar aos pés do Senhor. É necessário, louvado seja Deus, nós se arrependermos dos nossos maus caminhos e largarmos, abandonar o pecado. Aleluia. Assim o Senhor vai perdoar nossos pecados. Assim o Senhor vai nos sarar. Louvado seja Deus. Então, queridos irmãos, queridos ouvintes, o cristão, ele jamais pode se descuidar, né, na observância desses 3 grandes conselhos do Senhor Jesus. Olhai, vigiai e orai. Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco em mais um pequeno estudo da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Fiquem todos, louvados, sejam sempre bem-vindos na programação da rádio. Temos, louvado seja Deus, 24 horas, né, de programação. Temos louvores espirituais, oração pela manhã às 7 horas da manhã. Temos os testemunhos. Temos, louvado seja Deus, a leitura da palavra de Deus a partir das 13 horas. Temos também, louvado seja Deus, oração a partir das 15 horas. Temos, louvado seja Deus, os estudos após a oração das 15 horas. Temos oração da noite a partir das 19 horas. Palavra do Senhor, ministração da palavra após a oração das 19 horas. Temos também, louvado seja Deus, oração na madrugada, a partir de 1 hora da madrugada, experiências e os louvores, louvado seja Deus, nos intervalos. Eu quero convidar, louvado seja Deus, você, meu irmão, amado ouvinte, que tem uma bênção para contar, louvado seja Deus, um testemunho para contar, mande para nós pelo e-mail, louvado seja Deus, da rádio, glórias a Deus, é Rádio Porta-Voz de Cristo,
Louvado seja Deus, @gmail.com. Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Louvado seja Deus em mais um pequeno estudo da palavra de Deus. Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.